Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Então, que todos agora relaxem suas cadeiras, fechem seus olhos levemente, que nós vamos conversar um pouquinho com o nosso Pai. Senhor, obrigada por nos ter trazido até aqui hoje, por estarmos aqui em busca de conhecimento. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos utilizar esses conhecimentos que aqui vamos aprender no nosso dia a dia, junto com as nossas famílias, no nosso trabalho. Com certeza, eles nos vão auxiliar no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual. Com certeza, Senhor, os teus conhecimentos tornam a nossa vida mais fácil, porque nós podemos transpor obstáculos com mais força, com mais otimismo. Então, Senhor, obrigada por tudo, obrigada por suas bênçãos que derrama sobre cada um de nós, seus filhos. E pedimos, como somos eternos pedintes, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo e deixando que a nossa vida, que a nossa caminhada seja bem aproveitada para sermos pessoas melhores. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa conversa, a nossa explanação da noite de hoje com um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. É esse livro que aqui está, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o título, então, da nossa explanação é Contentar-se. O que significa contentar-se? Estar contente é estar satisfeito com algo. É estar alegre. É quando nos conformamos e aceitamos aquilo que temos, ou uma determinada situação, sem que possamos exigir a mais. Então, nós estamos contentes. Em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, Paulo nos diz: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, para que a gente possa entender um pouco mais essa mensagem de Paulo, eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo. Quem foi Paulo? Quando ele reencarnou lá na época de Jesus, ele se chamava Saulo. Era um cidadão romano que era líder judeu e foi tão fiel ao culto e às tradições da época que ele foi um perseguidor ferrenho dos primeiros cristãos. Então, quando começaram a surgir os cristãos, os seguidores de Jesus, Paulo na época Saulo, utilizava de todas as suas forças para literalmente eliminar esses primeiros cristãos, porque ele acreditava nas suas tradições. Inclusive, ele participou ativamente do apedrejamento e da morte de Estevão. Então, nós falamos muito aqui dentro da Casa Espírita sobre o livro Paulo e Estevão. Ele é um livro muito bom, que traz a história de uma forma clara e nós podemos conhecer toda essa trajetória de Paulo.
E depois de uma das suas viagens para Damasco, ele teve o encontro com Jesus. Jesus já não estava mais encarnado, mas Jesus apareceu para Saulo, convidando-o para divulgar a tarefa de amor. Então ele convidou Saulo a fazer parte do seu amor, da divulgação das coisas divinas. Então Saulo se transformou em Paulo e a partir de então ele passou a chamar-se Paulo de Tarso. E não foi uma transformação só de nome, ela foi uma transformação interior. E a partir desse momento ele deixou de ser um perseguidor ferrenho dos primeiros cristãos para ser um seguidor ferrenho da mensagem de Jesus. E essa nova trajetória como cristão foi uma trajetória muito difícil. Paulo teve muito sofrimento, ele passou fome, ele teve doenças físicas, ele sofreu o abandono, não daqueles que acreditavam em Jesus e que levavam a sua mensagem, mas ele sofreu o abandono dos seus companheiros anteriores, que continuavam sendo fiéis às tradições e que não aceitavam esse Cristo, que não aceitavam esse cristianismo e deixaram de aceitar Paulo com essa sua nova transformação. E Paulo precisou se adaptar a essas novas mudanças, precisou se adaptar a essas novas circunstâncias e aprender a viver essa nova vida. Uma vida que até então ele não sabia viver, porque ele vinha de uma vida de luxo, uma vida onde ele tinha condições financeiras, onde ele tinha poder, e de repente ele passou a não ter mais nada disso. Mas passou a ser um seguidor ferrenho de Jesus. Então esse novo aprendizado para essas novas escolhas trouxeram muito sofrimento. Não foi uma coisa fácil. Quando ele nos traz essa mensagem, ele quer nos dizer que nós precisamos ter um aprendizado contínuo na nossa vida. Nós não podemos estar aqui achando que já sabemos tudo, que a nossa condição hoje é essa e que nós não vamos mudar. Vejamos o exemplo dele. Houve uma mudança radical e ele reaprendeu a viver. E com relação a esse aprendizado, com relação a esse contentar-se, como é que será que nós estamos trazendo isso para as nossas vidas? Então, Paulo estava contente com a sua nova situação, mesmo com as dificuldades. E nas nossas vidas, será que nós estamos contentes? Como nós olhamos para esse contentamento diante da nossa vida? Nós somos movidos pela busca, por uma busca incessante pela perfeição. Buscamos muito o ter e muitas vezes esquecemos que precisamos dar mais valor para o ser e não tanto para o ter. E falando nessa perfeição, nós buscamos uma perfeição que na verdade não existe, porque nós somos seres imperfeitos e vivemos em um mundo imperfeito. Então essa perfeição que nós buscamos, nesse momento, no nosso planeta, ela não existe. Mas, como somos imperfeitos, nós acabamos distorcendo algumas visões. Por exemplo, nós estamos de bem, estamos contentes, alegres e felizes, se nada de ruim acontece ao nosso redor. Então, quando as coisas boas acontecem, nós somos os mais felizes. Concordam? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos. Passamos no vestibular, entramos na faculdade. É o meu sonho fazer esse curso. Estou muito feliz e muito contente. Meu sonho é ter um filho. Eu o tenho. Estou muito contente por isso. Mudei o trabalho. Agora eu tenho lá o emprego dos meus sonhos. Isso nos deixa contentes, porque isso são coisas que nós almejamos e estamos conseguindo. Mas então nós buscamos uma estabilidade financeira. Só que essa estabilidade financeira, ela não acontece no nosso tempo. Ela demora um pouco mais para acontecer, ou talvez ela não aconteça como nós almejamos. Então o que é que nós fazemos? Vem à tona aqueles sentimentos de
raiva muitas vezes, ingratidão, frustração, tristeza, desânimo. Quando aparece algum problema de saúde para nós ou para os nossos familiares, para os nossos próximos, nós nos abalamos. Isso é natural de nós seres humanos, porque nós não queremos que ninguém fique doente, porque nós não queremos perder ninguém. Mas isso é um motivo de descontentamento. Nós não nos contentamos com isso, porque nós ainda não temos a maturidade de entender que isso está sendo necessário nesse momento. E aí nós perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos a vontade de viver muitas vezes, achamos culpados, precisamos achar um culpado. Como é que isso está acontecendo? Precisamos achar um culpado. Isso quando não colocamos a culpa em Deus. Então isso é quando nós não utilizamos do contentar-se com tudo o que nos acontece. E quando nós agimos dessa forma, quando as coisas não acontecem quando nós queremos, nós acabamos afetando a vida ao nosso redor. E aí eu digo assim, isso se nós não esquecemos que existe uma vida ao nosso redor. Porque nos desanimamos tanto, nos deixamos abater tanto, que nós esquecemos da família, esquecemos dos amigos, esquecemos que precisamos ser bons, que precisamos melhorar, que precisamos cuidar do nosso corpo físico, esse corpo que nos foi dado como empréstimo para essa existência. Esquecemos de cuidar da nossa saúde, esquecemos de cuidar da nossa transformação moral e espiritual, que é muito mais necessária do que o ter. Enquanto estamos desanimados com o que não alcançamos, ou enquanto estamos buscando muito mais as coisas na vida material, nós esquecemos sim de buscar o crescimento espiritual. A ansiedade está tomando conta, nós sabemos disso, o imediatismo, o materialismo acabam distorcendo o nosso real objetivo de estar aqui encarnados. Esquecemos que estamos de passagem e as coisas materiais que nós vamos adquirir, nós não vamos levá-las para a nossa casa, para o nosso plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E como é difícil nos desvincularmos, como é difícil deixarmos, nós não devemos deixar de lado as coisas materiais, elas são necessárias. Nós vivemos em um mundo material, as coisas materiais são necessárias. O que nós não podemos é deixar de lado o importante para o nosso crescimento. E aí que eu digo que nós focamos muito no material e esquecemos do principal, que é o ser. Enquanto nós não alcançarmos a perfeição, que é esse o nosso objetivo como espíritos, é vir quantas vezes forem necessárias para aprendermos tudo o que nós precisamos, e num futuro talvez um pouco distante, mas o nosso objetivo como espíritos é sermos perfeitos. Enquanto nós não alcançarmos essa perfeição, nós continuaremos vivendo em um mundo com dificuldades. Então o nosso sonho de perfeição, ele precisa ficar para um futuro um pouco mais distante. E por que eu estou falando tanto dessas dificuldades e dessas adversidades? Porque às vezes nós não queremos passar por isso. Nós não queremos passar por isso, nós reclamamos das coisas que nos acontecem, aí nós dizemos, mas por que comigo? Mas eu não fiz nada, por que isso está acontecendo comigo? Porque não conseguimos ainda entender que é necessário passarmos por essa situação. Assim como Paulo, que teve a necessidade de passar pela dificuldade, assim como Paulo, que por amor a Cristo e pela divulgação da doutrina dele, passou por tantos problemas, esteve preso, apanhou, foi maltratado e nunca deixou de seguir a Jesus. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos estar aqui. Nós estaríamos vivendo em um mundo mais perfeito do que esse. E aí, vendo dessa forma,
tem eu vou chamar assim uma frase, um ditado que o pessoal usa muito, que é o mar de rosas. Então nós estamos aqui e nós estamos sempre em busca de uma vida baseada no mar de rosas. Só que nós buscamos isso no nosso externo. Quanto tempo da nossa vida nós utilizamos para buscar um mar de rosas interno? Quanto tempo nós utilizamos para isso? E quanto tempo nós utilizamos para buscar o mar de rosas externo? Em coisas externas. Ah, no meu trabalho, quando eu for promovida, aí sim. Nossa, daí tudo vai mudar. Se eu passar naquela prova que eu preciso fazer, daí as coisas vão mudar também. Porque daí imagina, eu passo na prova, aí depois eu consigo um certificado, um diploma, daí eu já misturo lá com o meu emprego, daí tudo vai mudar. Estamos sempre buscando a melhoria das coisas externas. É para deixar de buscar? Não. A gente precisa buscar. A gente precisa evoluir profissionalmente. Nós precisamos buscar, mas precisamos entender que, em primeiro lugar, a busca é interior. O mundo que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Como disse Paulo lá no começo, ele aprendeu a se adaptar a todas as circunstâncias. Nós estamos nesse mundo para aprender. Assim como aquele aluno que vai para a escola aprender o conteúdo novo. Aquele conteúdo que ele vai levar para a sua vida depois. Aquele conteúdo que vai fazer com que ele evolua. E aí a gente ouve a gurizada dizer assim, para que eu tenho que estudar a fórmula de Bhaskara? Para que a gente usa a fórmula de Bhaskara? Eu estudei. Aí vocês vão me dizer, tá vendo? Estudou um negócio que não precisava. Pois é. Só que o negócio que não precisava, lá na época que eu aprendi, eu botei a minha cabeça para funcionar. Eu trabalhei o raciocínio. Eu trabalhei outras coisas que me ajudam hoje em outros assuntos. E o nosso estudar aqui na Terra, como aprendizes, é assim também. A gente precisa se esforçar. A gente não pode chegar e dizer, mas pra que eu quero isso? Ah, pra que eu vou no centro espírita? Não preciso. Isso não dá futuro nenhum. Né? Então nós temos esse pensamento muitas vezes e nós não podemos pensar dessa forma. Temos que pensar que estamos aqui para aprender e para evoluir. E as provas as quais nós passamos são as provas mesmo. Aquelas que vão nos dizer se nós fomos aprovados ou não. Se nós fomos resilientes ou não. Então são essas provas que nós precisamos passar. Paulo declara ter aprendido a viver satisfeito, independente da situação que enfrentava. Nós já comentamos isso dessa forma. Mas o aprender, como a palavra já diz, é aprender, não é automático. Não é automático e não é fácil. Nós precisamos exercitar. Por quê? Porque quando eu tiver a notícia de uma doença, é automático em todos nós sentirmos a tristeza, muitas vezes a descrença. É nesse momento que nós vamos exercitar. É nesse momento que nós vamos colocar em prática o nosso conhecimento de que se estamos passando por esse processo é porque nós precisamos. Precisamos dele para crescer. Precisamos dele para evoluir. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos dedicarmos, mais iremos amadurecer nesse sentido. Para as coisas fáceis, é fácil. Para as coisas difíceis, precisamos treinar, precisamos exercitar. E como é que nós podemos exercitar o contentamento em nós com situações difíceis? Como é que nós podemos exercitar? Em primeiro lugar, precisamos ter disposição e vontade de mudar. É a primeira coisa. Porque se não estivermos dispostos, pode surgir na nossa frente todas as alternativas, mas nós não estamos dispostos. Então precisamos ter a vontade e precisamos ter a disposição. Vontade de mudar nossos pensamentos, de mudar nossas atitudes. Precisamos entender então que esse mar de rosas que nós buscamos no mundo lá fora
essa perfeição que nós buscamos no mundo lá fora, ela começa dentro de nós. Precisamos primeiro olhar para dentro de nós, fazendo esse exercício da mudança. A fé, a resignação, a paciência precisam fazer parte da nossa vida. São extremamente importantes para que nós possamos seguir essa nossa caminhada. Mas nós não podemos estagnar, não podemos ficar parados. Então a vontade, ela é o primeiro passo. Eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de ser diferente, de mudar as minhas atitudes? Sim. Então depois que eu tiver essa vontade, eu preciso trabalhar. Porque só a vontade não vai me tirar do meu lugar. Eu preciso trabalhar, preciso me esforçar, estudar, trabalhar no bem para a humanidade. Cuidar dos irmãos que necessitam da minha ajuda. Preciso estar disposto a trabalhar na tarefa do Cristo. Paulo de Tarso, quando ele foi chamado por Jesus para divulgar os seus ensinamentos, ele foi obrigado a aprender. Por que eu trouxe essa frase? Porque ser obrigado a fazer é porque não era uma coisa fácil. Então ele se mexeu, ele não ficou estagnado, ele trabalhou, ele teve essas dificuldades todas e ele se obrigou a contentar-se com o que ele tinha. Porque era o que ele tinha naquele momento. Entrou num caminho difícil, num caminho de provas, de expiações, de frustrações, mas ele deu conta. Ele aprendeu a ter paz, tendo confiança em Deus. Essa é outra forma que nós vamos aprender a nos contentar. É ter a confiança e a fé em Deus. Mesmo preso nas masmorras, mesmo apanhando, mesmo machucado, ele conseguia ter uma fé enorme e uma gratidão muito grande em tudo que ele estava passando, porque ele conseguia entender que aquilo era necessário para aquele momento. E ele afirma ainda em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós escutamos essa frase e nós vemos o quanto isso é lindo, o quanto isso nos conforta, porque nós sabemos que se Paulo disse isso naquela época, isso ainda serve para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. E de novo eu vou trazer a questão de que isso não é uma coisa tão fácil. Porque quando Paulo escreveu essa frase, ele estava preso, sozinho, na solidão. E ele ainda nos trouxe esse ensinamento. Então, quando eu digo que não é fácil, é porque às vezes a gente lê e diz: nossa, que coisa mais linda, né? E nós, nossa, que coisa mais linda. Sim, isso é muito lindo. Mas ele trouxe isso num momento em que ele estava recluso com ele mesmo, preso e machucado. Então, imaginemos a calma e a paciência, né? A calma, a paciência, o amor, a vontade de vencer, a vontade de seguir as palavras de Cristo, a vontade de ensinar a todos nós. Porque Paulo escreveu muitas cartas que hoje nós estamos lendo e estudando há tantos poucos anos depois. E para finalizar, eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre o quanto nós estamos tendo de contentamento perante a nossa vida. O quanto nós somos gratos pela nossa vida. O quanto nós lembramos de agradecer e de nos contentar pelas coisas boas que nós gostamos e que nós temos. E o quanto nós estamos lembrando de agradecer e de nos contentar com as coisas difíceis que estão acontecendo. Gratidão pela vida não é só pelas coisas boas. O quanto estamos nos esquecendo de seguir os ensinamentos de Jesus em prol de uma vida materialista. Em prol de não utilizarmos o nosso tempo para o bem. Ao invés de utilizar o nosso tempo aprendendo,
nos melhorando, nós utilizamos o nosso tempo fazendo o quê? Trabalhando é necessário. Mas precisamos cuidar das nossas famílias, precisamos cuidar de nós, da nossa espiritualidade. Estamos nos esforçando, trabalhando pelo nosso crescimento moral e espiritual, ou estamos deixando para amanhã? Afinal de contas, hoje choveu, né? E com chuva é bem ruim da gente vir no centro espírita. Vou deixar para vir quinta de tarde. Mas aí tem aquele sol, oh, que sol que nós estamos tendo, né? Aí eu não vou também. Porque daí o sol tá muito forte, daí me dói a cabeça até chegar lá, então eu também não vou. Ah, vou deixar para outro dia que a temperatura esteja mais amena. Isso eu trago dessa forma para que a gente possa entender, mas eu falo isso da nossa vida como um todo. O quanto nós estamos deixando para depois a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Ah, mas aí assim, ó, o Espiritismo ensina que a gente tem tantas reencarnações quantas forem necessárias. Eu vou deixar para a próxima. Gente, vamos aproveitar a nossa encarnação. Nós estamos aqui porque nós estamos tendo essa bênção de estar aqui. Quantos espíritos gostariam de estar no nosso lugar? Não vamos desperdiçar. Outras nós teremos igual, porque não conseguimos a melhoria toda numa encarnação só. Então nós vamos vir igual, mas vamos aproveitar esse momento, aproveitar os nossos relacionamentos, aproveitar para mudar as nossas atitudes o quanto antes. O trabalho material, evolução tecnológica da medicina, das artes, tudo isso que nos remete ao material é extremamente necessário para a evolução do nosso planeta. A nossa evolução intelectual é extremamente necessária para a evolução do nosso planeta. Mas não podemos esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, nos diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade, ela não é deste mundo. Nós podemos sim ser felizes aqui, mas precisamos ter sempre em mente que a nossa verdadeira felicidade é no mundo espiritual. Então que nós possamos ser pelo menos um pouquinho, só um pouquinho, do que o apóstolo Paulo foi. Nos melhorando, nos aceitando essa encarnação que nos foi proposta e que na verdade nós já aceitamos. Nós não lembramos direito o que foi programado, mas nós já aceitamos essa reencarnação. Então que nós sejamos um pouquinho como o apóstolo Paulo e que possamos nos contentar e ser felizes com esse mar de rosas que parte primeiro de dentro de nós, mas que também é o externo, que também nos mostra a felicidade que nós temos de viver. Seria essa a mensagem para a noite de hoje. Eu gostaria de convidar então a todos vocês para que nós pudéssemos fazer o encerramento com uma prece. E vamos clamar a Jesus. A Jesus que chamou pelo apóstolo Paulo para que ele pudesse disseminar os seus ensinamentos, disseminar a sua doutrina. Que possamos ser também nós, o apóstolo Paulo, compreendendo os ensinamentos de Jesus e levando-os a quem necessitar. Que possamos nunca perder a fé, nem a esperança, porque nunca seremos abandonados. O importante é seguirmos nesse caminho do bem, nesse caminho que Jesus nos ensinou, seguindo acompanhados, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos, e todos nós temos um companheiro, uma companheira de jornada, o nosso mentor, que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos guiando pelo melhor caminho. Que nós possamos realizar a nossa atividade de maneira bem feita. Que nós possamos amar, que possamos nos relacionar, que onde estivermos possa estar a paz, o bem e o amor. E seguimos em seguida para nossos lares, levando daqui essas bênçãos que estamos recebendo
bênçãos de Jesus, recebendo o amor e recebendo a paz que nós tanto almejamos. Que assim seja. Que assim seja.